versos menores de toda a Bíblia. Vamos dizer alguns versos menores da Bíblia, ver se acertamos. Um verso pequeno da Bíblia. Jesus chorou. Onde estamos? João 11:35. Não é esse. Outro pequeno. Não matarás. Onde é que temos isso? Êxodo 20 e por aí. Não é esse também. Outro verso pequeno. Qual é o texto que foi dito? Ah, irmã, a idade aqui já chegou mais cedo, eu não escutei. Acho que eu já escuto. Ah, espanhol e querendo que eu entenda. Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. Também não é esse. Vamos lá? Mais alguma tentativa? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. É sem número a lista que a Bíblia traz de vidas que oraram e tiveram as suas orações respondidas. Nas mais variadas circunstâncias, as respostas de Deus das mais variadas maneiras. E nós poderíamos lembrar de Abraão, que orou por uma cidade, porque nela residia familiares. E o Senhor, para responder à oração de Abraão, ele manda anjos para retirar os seus familiares da cidade, porque o juízo já estava determinado. E Abraão orou, e o Senhor respondeu. Não vamos nos deter, que ele ficou insistindo com Deus, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Vamos passar direto. Abraão orou, e Deus poupou aqueles por quem Abraão havia orado. Veja o detalhe. Deus poupou aqueles por quem Abraão havia intercedido, e os demais foram consumidos. Vai segurando aí o que o Senhor está falando nesta noite a respeito da oração. E eu já me adianto, pastor Francisco, diante desta cena linda que eu ouvi hoje, e diante do texto e do tema que o Senhor me deu para pregar nesta noite, que esta igreja, a partir desta noite, se ouvir aquilo que Deus colocar no vosso coração, terão muitas surpresas como estas. Os nossos olhos e as nossas opiniões muitas vezes são as piores. Aquela ali, aquela não volta mais. Isso já foi. Aquele já era. Toda vez que nós fizermos isso, nós estamos diminuindo o valor do sacrifício de Jesus. Toda vez que nós falarmos uma bobagem dessa, nós estamos dizendo que para estes Jesus já não tem tanto poder para purificar. Portanto, não fale mais isso, meu irmão. Se você não acredita, pelo menos fecha a boca, que em muitas oportunidades fechar a boca é sinal de sabedoria. Temos Isaac, que orou pela sua esposa 20 anos. E o Senhor respondeu depois de 20 anos. Quanto tempo você ora? Deus respondeu a oração de Isaac, que orava pela sua esposa. E em 20 anos, Rebeca recebeu a bênção de ser mãe. Também, Ana. Veja, Abraão orou por familiares. Isaac orou pela esposa.
Ana orou por si mesma e votou ao Senhor. E Deus, no tempo certo, respondeu à oração de Ana. E tantos outros exemplos, meus amados irmãos, de vidas que oraram e o Senhor respondeu à oração. Mas eu gostaria hoje de entregar uma palavra mais direcionada para a liderança, que de uma certa forma todos nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor Jesus. Mas eu quero falar sobre alguns homens de Deus que conduziram o povo na presença de Deus. Não oraram por este, não oraram por aquele, não oraram por si próprios, mas conduziram povos diante da presença do Senhor nosso Deus. E estes homens, eles tinham algumas características em comum. E eu gostaria que você prestasse atenção, como Moisés, como Josué, como Davi, como os profetas de Deus. Eles tinham algumas coisas em comum. E é sobre isso que eu quero rapidamente ministrar nesta noite. Estes homens, meus amados irmãos, nos deixaram lições maravilhosas. E geralmente a gente se empolga com o resultado, mas se assusta com o processo. A gente glorifica a Deus quando Deus cura do câncer, mas a gente se apavora quando o câncer chega. Porque a nossa fé é tão pequena que ela aparentemente cresce quando Deus tem uma resposta. E na verdade, isso já não é fé, isso já é a contemplação da fé. A fé age quando não existe nada a favor. E nós continuamos crendo. E vidas que oram ao Senhor têm muito mais chance de ter a sua fé acrescentada. Porque eles estão em constante contato com o trono da graça de Deus. E eu quero falar então rapidamente de 5 características que foram colocadas aqui para meditarmos nesta noite, de homens que tiveram grandes vitórias da presença de Deus. Talvez não empolgue tanto. Talvez não anime tanto. Mas o Senhor, na sua palavra, sempre nos ensinou a pescar. E nunca nos deu o peixe pronto. Porque quem entrega o peixe pronto torna o pescador preguiçoso. Mas quem ensina a pescar torna-o um ganhador de almas, um trabalhador para o reino do Senhor. E o Senhor Jesus não nos chamou para ser servidos, para ganhar pronto. O Senhor nos chamou para servir e para trabalhar. E esses homens, a primeira grande característica, eles eram homens de oração. Eram vidas de oração. Eles não tinham somente momentos de oração. Eles não oravam só no culto de oração. Eles não oravam só quando vinham para a igreja. Eles tinham uma vida de oração. Meu amado irmão, é muito diferente você orar nos cultos e você ter uma vida de oração. São coisas muito distantes entre si. Eu soube de uma determinada serva do Senhor, que já tinha seus 70 e alguma coisa, que numa certa feita ela ficou responsável naquele final de semana pelo trabalho. Igreja pequena, por alguma razão ela ficou de responsável. Esta velha serva do Senhor, naquele final de semana, ela orou 12 horas do dia. E o restante ela dividiu para as tarefas da casa do Senhor. Eu fiquei com tanta vergonha quando ouvi esse testemunho, porque eu ainda nunca consegui chegar a 12 horas de oração. Mas estes homens, eles tinham uma vida de oração. Eles não oravam quando tinham necessidade. Eles não oravam quando a coisa ficava feia. Eles oravam sempre. Fazia parte da rotina deles orar a Deus. De quem nesta noite faz parte essa rotina
de sempre orar a Deus. Segundo lugar, eles eram homens que esqueciam das suas necessidades e intercediam pelo povo. As necessidades do povo falavam mais alto no coração deles do que as suas próprias necessidades. As responsabilidades que eles tinham com o povo de Deus eram muito mais importantes para eles do que as suas próprias necessidades. Eles não tinham dificuldade de deixar de lado os seus interesses para colocar em primeiro lugar o interesse da obra de Deus, interceder pelos outros, clamar a Deus pelo povo. E nós temos um exemplo maravilhoso na vida de Moisés. Naquela oportunidade, quando ele estava no monte e Arão ficou lá embaixo com o povo, e daí Moisés começou a se demorar, imagina 40 dias na presença do Senhor. Então chega aqueles líderes do povo, aqueles cabeças de tribo, e disse: Arão, esse Moisés aí que nos tirou da terra do Egito, a gente não sabe o que houve. Faz deuses aí que a gente tem que adorar alguma coisa. E aí então Arão ouviu a voz do povo. Já se ouviu que a voz do povo é a voz de Deus. Eu digo, depende do povo. E aí então ele ouviu o povo e fez aquele bezerro. E aí então Deus se indignou. E Deus disse: Moisés, chega, eu não suporto mais a idolatria desse povo. Eu vou consumir todos eles de uma só vez. E vou fazer de ti, Moisés, uma grande nação. Moisés podia ter esfregado as mãos e dito: até que enfim terminou minha luta. Até que enfim eu vou parar de sofrer com esses miseráveis. Não. Moisés disse: Senhor, perdoa o pecado do teu povo. Senhor, perdoa o pecado da tua herança. Senhor, eles são o teu povo. Senhor, o que as gentes da terra vão dizer que o Senhor tirou lá do Egito para matá-los no deserto. Senhor, perdoa eles, Senhor. E Moisés fez algo que eu com certeza não teria coragem de fazer. Senhor, ou o Senhor perdoa eles, ou o Senhor risca o meu nome do teu livro. Aí então Deus disse: Moisés, eu vou riscar no meu livro aqueles que eu decidir. Mas eu vou ouvir a tua oração. E aí então o Senhor deu as instruções para que houvesse a propiciação diante daquela situação. Moisés intercedia pelo povo. Terceiro, prestem atenção. Bem o contrário do machismo de hoje. Terceiro segredo destes homens. Eram homens que choravam. Nada de emocionalismo. Nada de coisas extravagantes. Nada de superficialidade. Mas eles derramavam a sua alma na presença de Deus. O nível de quebrantamento deles era tamanho que eles simplesmente esqueciam de tudo mais e só ficavam ali chorando e se quebrantando na presença do Senhor nosso Deus. Parece que o choro no meio do povo de Deus hoje virou fora de moda. Parece que hoje são gritos, palmas e louvores e adoração. É mais fácil, é mais empolgante, anima mais. Mas eu considero isto sobremesa.
Eu considero isso um ótimo sabor depois que a palavra que alimenta e que sustenta nos mantém na sua presença. E eu gostaria, meu irmão, que você soubesse que é uma das posições mais agradáveis na presença de Deus, é quando eu consigo chorar na presença de Deus. Não simplesmente porque eu estou triste, não porque morreu o cachorrinho, não porque eu perdi o emprego, mas chorar pelo prazer de estar diante daquele que pode todas as coisas. Chorar diante daquele que tem uma resposta. Chorar diante daquele que disse para a viúva de Naim, não chores, não era para fazer cena, é porque ele tinha vida para devolver para o filho. Diante deste nós temos que aprender a chorar se nós não sabemos. Nós temos que voltar a chorar se nós deixamos de chorar. O crente que não chora na presença de Deus perde um dos momentos mais sublimes da vida cristã. É glorioso estarmos na presença de Deus, ouvindo, cantando, louvando junto, batendo palma, é glorioso. Você sabe, eu sou músico. É glorioso nós estarmos ouvindo um estudo da palavra de Deus e como pastor sou suspeito de dizer, porque eu sou simplesmente amo a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Agora, nada se compara a você entrar no quarto, fechar a porta e dobrar os seus joelhos, só você e Deus. Intimidade total. E ali você derramar sua alma. O povo cristão trocou o quarto. Ele confunde hoje, o povo cristão confunde, entra no teu quarto e chora. Ele confunde hoje, ele entra no Facebook e reclama. Ele entra na rede social e estou triste. Dá vontade de ele pegar um lenço e segurar ali que fica babando. Os outros têm que saber. Fala para quem ouve. Fala para quem responde. Conversa com quem tem solução. Não fica abrindo a boca para quem só vai complicar tudo. Se muitos cristãos tivessem a intimidade que eles têm com o Facebook, se eles estivessem com Deus, seriam simplesmente outras pessoas. Eles não ficavam preocupados com as avaliações. O que vão dizer se eu começar a chorar? Já sou feio sem chorar, se eu virar em beiço vão correr de mim. Meu amado, eu vou repetir para você. Se você não chora na presença de Deus, você deixa de desfrutar um dos momentos mais sublimes da vida cristã. Quarto lugar, eram homens que rasgavam as suas vestes. Este ato não representa uma... Me fugiu a palavra. Quando sai para a rua, um protesto. Esse ato não representa uma ira. Esse ato representa o despojamento de qualquer falsa aparência, de qualquer capa de crente, de roupa de crente, de jeito de crente. Rasgar as vestes significa abrir a alma, abrir o coração e se jogar na presença de Deus, tipo o publicano. O fariseu chegou e começou a proclamar as suas virtudes. Eu jejuo, eu oro, eu faço, eu aconteço, eu até sou dizimista. Mas o publicano de longe, ele não se animava a fazer isso. Ele não se sentia em condições de falar desse jeito com Deus. Então, de longe, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu já contei isso umas 100 vezes, mas eu vou contar de novo. Certo jovem chega e diz: pastor, eu
tem um chamado. E hoje eu vim aqui para o senhor me ensinar a orar. Tá bom, meu filho. Dobre o joelho e comece a orar. Aí o jovem começou. Bendito Deus que está no céu. Pastor, para. O jovem ficou meio assustado e tal. Não é assim. Começa de novo. O jovem já meio sem jeito começou com outras palavras, disse: Altíssimo e soberano Pai. Logo o pastor bateu de novo e disse: para, não é assim que se ora. Daí o jovem começou a dizer, chorar e gritar e dizer: mas meu Deus, pastor, como é que se ora? O pastor, isso, assim, aí, começa, esse é o caminho. Nós queremos fazer bonito na presença de Deus. E Deus está vendo o nosso coração cheio de ódio, de rancor e de falta de comunhão com os nossos irmãos. Nós queremos colocar uma gravata e pregar bonito e cantar bonito e achando que nós estamos abafando o céu. Rasgar as vestes significa ser você mesmo. Rasgar as vestes significa despojar-se de toda falsa aparência e se apresentar exatamente como você é, com os teus pecados não vencidos, com as tuas faltas repetidas, com aquilo que você ainda não conseguiu superar. É chegar na presença de Deus exatamente como você é, porque é só uma questão de você chegar, porque Deus sabe exatamente quem é você. Quinto lugar, eram homens que se colocavam no lugar das pessoas. Eles tentavam entrar na vida daquela pessoa para ver o que aquela pessoa estava passando. Uma das maneiras, amados obreiros do Senhor, que eu ensino meus obreiros, quando eles vêm orar no altar pelas outras pessoas, eu digo: orem pelas pessoas no altar como se fossem os filhos de vocês que estivessem à beira do precipício. Aí vai funcionar sempre. Quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós derramamos a nossa alma, quando nós choramos para interceder pelas outras pessoas, ao mesmo tempo que Deus ouve a nossa oração para abençoar as outras pessoas, Deus nos completa, Deus nos enche. Faça uma experiência. Quando você estiver abatido, tire meia hora de oração pelo teu pastor. Mas que sentido tem isso? Faça essa experiência. Quando você estiver abatido, quando você estiver para baixo, quando você estiver sem ânimo, tira meia hora de oração e ora pelo teu pastor, ora por ele, pela esposa, pelo ministério, pelo serviço dele, pelas visitas que ele faz. Pode ter certeza que você levanta daquela oração como se nada tivesse acontecido. O povo de Deus esqueceu que interceder pelos outros agrada mais a Deus do que orar por si próprio. E por isso que vivemos no mundo individualista. Eu e Deus. Ninguém tem nada que ver comigo. Eu vivo a vida que eu quero e ninguém tem nada que ver comigo. Onde é que foi? Onde é que foi a palavra de Deus que nos ensina que nós somos um corpo? E que se um sofre, todos sofrem. E como hoje, se um se alegra, todos se alegram juntos. Onde foi o compromisso da comunhão? Onde foi o compromisso de estar reunidos? Que o Senhor Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. As pessoas começam a formar teologias que não passam de achismos, porque eu acho que esse texto diz isso, e geralmente ele diz aquilo que facilita. Geralmente o teólogo moderno, ele interpreta a palavra de uma forma que fica mais light, mais fácil, menos doloroso, menos rigoroso. Pessoas trocando de igreja porque Jesus chamou para outra igreja. Ah, meus amados, eu tenho uma dificuldade muito grande
Deixa eu usar uma expressão bem gaudéria. Eu tenho uma dificuldade medonha de acreditar que Deus desça do céu e diz: pastor Francisco, sai da tua igreja e vai para outra. Um dia todos nós estaremos no céu, num único corpo. Mas hoje o Senhor nos chamou aqui. O Senhor nos abençoa aqui. O Senhor nos cura aqui. O Senhor nos restaura aqui. O Senhor responde a nossa oração aqui. E a Bíblia é muito clara: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Veja, escritor aos Hebreus, 2000 anos atrás, já escrevia: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Mas admoestai-vos mutuamente, quanto mais que vedes que aquele dia se aproxima. Nosso objetivo nesta noite é que sejamos despertados para a real necessidade da oração. Meu amado irmão, se o desempregado, ao invés de sair bater perna o dia todo procurando emprego, ele tirasse pelo menos um dia de jejum na presença de Deus, eu tenho certeza que ele ia direto onde Deus tem preparado um emprego para ele. É que a gente não consegue crer no que Deus faz. A gente continua se achando que eu fui, que eu fiz, que eu larguei currículo, que isso, que aquele outro. Esquecendo que os nossos dias foram escritos por Deus e não pelos empresários. Os nossos dias foram escritos pelo nosso Deus, irmão. As coisas melhores não acontecem porque nós não oramos. As vitórias maiores não vêm porque nós não oramos. Não vá pensar que eu nem estou com meu celular aqui, senão eu só ia levantar aqui. Não vá pensar que eu abomino, porque é uma grande ferramenta. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes eu já meditei nisso. Já pensou, pastor Francisco, se o tempo que a gurizada fica nas redes sociais tirasse só metade de oração, o mundo já estaria prostrado aos pés da cruz. E no tempo que eles usassem as redes sociais para fazer besteira e falar besteira, eles usassem para evangelizar e para falar de Jesus e para entregar uma palavra de amor, de salvação, de transformação, nós teríamos que todos os anos estar comprando templos e aumentando e fazendo. Por quê? Porque Deus iria agir. Nós pedimos a Deus: Senhor, faça prosperar a tua lavoura. E ninguém planta nada. Pode jejuar o ano inteiro pedindo que o milho fique bom. Se você não plantou, não vai adiantar nada. Não é simples de entender? A oração, primeiramente, muda a minha vida. E bendita a hora quando o cristão chega na frente do espelho e diz: Delmir, tu precisa mudar. Vamos nos colocar em pé? Primeiro apelo nesta noite. Meus amados, pastor Francisco, eu não vim aqui para agradar a igreja, pastor Francisco. Meu primeiro apelo, sincero nessa noite, das profundezas da minha alma, pelo amor que Deus tem colocado na minha vida, pelas vossas vidas. Quem deseja chegar aqui na frente e tomar um propósito de, ao invés de reclamar, agradecer. Por favor, chega aqui, em nome de Jesus. Vidas que querem tomar um propósito diante de Deus, de, ao invés de reclamar, agradecer. Pelo quê? Pelo que você costuma reclamar. Comece agora a agradecer.
É claro que você não vai chegar e dizer: ah, Jesus, muito obrigado por esse câncer que vai me matar. Você não vai ser hipócrita. Você vai dizer: Jesus, obrigado, porque mesmo com câncer, os meus olhos conseguem ver a tua glória. Este câncer não é maior que a tua glória. Este problema não é maior que a tua presença. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você tomasse esse propósito, o primeiro apelo. Tem gente que acostuma a reclamar. Reclama de tudo. Qualquer coisa é motivo para reclamar. Irmãos, isso entristece muito a Deus. Tome um propósito de agradecer a Deus. A bênção que advém da gratidão, ela é sem comparação. Segundo apelo. Eu gostaria que você que já desabafou nas redes sociais, tomasse o propósito de parar de fazer essa besteira. E desabafasse hoje aqui, diante do altar de Deus. E eu te desafio para o resultado. Em nome de Jesus Cristo. Você que já desabafou nas redes sociais, você está convidado agora para passar aqui na frente e desabafar aqui na presença de Deus. Desafio você a confirmar depois o resultado disso. É claro que eu quero convidar alguém que está longe de Jesus e que tem tentado voltar para Jesus, mas não tem conseguido. Aqui tem uma igreja que vai orar por você. Aqui tem uma igreja que vai cercar você em oração. E Deus vai dar graça para você vencer. Deus vai dar graça para você honrar esse propósito que você sentiu já de tomar nesta noite. Alguém quer voltar para Jesus? Alguém quer entregar o seu coração para Jesus? Venha em nome do Senhor Jesus. E o último apelo. O último apelo desta noite. Quem crê que Deus pode dar para você a alegria que Ele deu publicamente para o pastor Francisco hoje, trazendo de volta o seu filho ou a sua filha que está longe da presença do Senhor. Chegue aqui e nós vamos orar a Deus. Claro que você não vai só vir aqui. Só vir aqui não vai adiantar muito. Você tem que vir aqui e renovar o seu propósito de continuar orando, de continuar clamando, de continuar intercedendo, de continuar buscando a presença do Senhor. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus pode trazer de volta o seu filho, a sua filha? Você ainda crê no poder de Deus para isso? Clame, irmão, clame, irmã. Clame, pai, clame, mãe. Você que veio fazer um novo propósito diante de Deus, faça uma coisa séria. Não brinca com Deus. Isso aqui não é qualquer lugar. Isso aqui é o altar de Deus. Não estamos na presença de grandes autoridades, não. Estamos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Convido os obreiros da igreja para nos ajudarem a orar, a interceder. E vamos clamar a Deus, meus amados. O grupo fica preparado para louvar o Senhor, mas agora nós vamos orar a Deus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, a sua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Eis aqui vidas, Senhor, que estão tomando propósito